Olha eu aqui arranjando sarna para me coçar. Nessa nova série do Cine7 eu falo sobre vitórias incontestáveis no Oscar. São aqueles candidatos que eram tão dominantes que deixaram os seus rivais comendo poeira, ou produções que eram muito boas atuações também e que não poderiam deixar de ser premiados. Hora da polêmica então, começando essa série com as cerimônias dos anos 2020. Para começar, as categorias técnicas tiveram menos unanimidades do que se possa imaginar. Em 2021, o Som do Silêncio estava a muitos patamares acima dos demais concorrentes em melhor som. O setor era peça mais do que fundamental na narrativa. Servia para a própria construção do drama do protagonista, com suas diferentes modulações, dando a dimensão exata da perda de audição do personagem vivido pelo Riz Ahmed. No ano seguinte, dos 7 Oscars conquistados por Duna, 2 eram mais do que merecidos. Efeitos visuais em que passou o trator por cima de 007 e dos filmes da Marvel, e também em design de produção, com a riqueza na construção de um universo tão realista, mas que não esquece a sua dose de magia e sci-fi, a partir de mundos completamente diferentes um do outro. Também na categoria, dá para destacar Avatar: O Caminho da Água, ganhador deste ano, que mais uma vez revolucionou o setor ao criar o universo perfeito dos oceanos de Pandora, além de sofisticar os movimentos de captura. Por fim, o imersivo som de Top Gun Maverick, dando a sensação de que os jatos fazem rasantes sob a nossa cabeça, era simplesmente impossível de ignorar. Já entre os roteiros, é impossível contestar a vitória de Parasita entre os originais em 2020. Com muita inteligência, humor, sagacidade, o Bong Joon-ho conta uma história que sintetiza muito bem a diferença de classes nos tempos atuais, e isso abriu uma série de produções do gênero no cinema e na televisão. Já no ano seguinte, em roteiro adaptado, Meu Pai sobrou naquela temporada e venceu inclusive Nomadland. Já nesse ano, a Sarah Polley tinha o carinho do público, da crítica, trazia uma pauta importante e enfrentava concorrentes pouco inspirados. Com isso, a vitória de Entre Mulheres para mim também é indiscutível. Mesmo com excelente Dor e Glória do Pedro Almodóvar, Parasita era simplesmente imbatível e mereceu o Oscar 2020 de filme internacional. Druk não apenas venceu aqui, como poderia ter estado facilmente na categoria máxima. Já Drive My Car teve uma seleção até mais forte, com A Pior Pessoa do Mundo e Flea, mas o Ryusuke Hamaguchi tinha em mãos um dos melhores filmes da década. Em atuações eu já entro com bola dividida. Para mim, o Oscar 2020 de melhor atriz coadjuvante para Laura Dern em História de um Casamento é uma vitória indiscutível. E eu digo isso porque, se afinal de contas a missão de um coadjuvante é conseguir se destacar nos poucos momentos que ele tem em cena, contribuindo demais para o avanço da trama principal, a Laura Dern faz isso com brilhantismo no filme do Noah Baumbach e com muito humor, diga-se de passagem. Por mais que eu adore a Florence Pugh em Adoráveis Mulheres, acho que esse Oscar foi certeiro. Nem mesmo quem odiou Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo nega que o Ke Huy Quan era a melhor coisa do filme. Dosando comédia e drama na medida exata, a vitória dele em ator coadjuvante nesse ano foi mais do que justa. Em melhor ator, o Joaquin Phoenix estava tão excepcional em Coringa que se sobressaía a qualquer polêmica ou visão negativa sobre o filme. Fora que já passava da hora da academia premiá-lo. O Anthony Hopkins foi outra vitória em melhor ator incontestável. Mesmo com muita gente querendo o Oscar em homenagem ao Chadwick Boseman, bastava assistir a Meu Pai que
todo mundo compreendia que o veterano merecia a segunda vitória da carreira. E ela, felizmente, veio. Os fãs do Quentin Tarantino e do Martin Scorsese que me perdoem, mas a vitória do Bong Joon-ho, inclusive com um discurso de homenagem aos dois diretores por Parasita, foi incrível, uma vitória que a gente lembra até hoje. Também 2 anos depois, na mesma categoria, a Jane Campion finalmente ganhou o Oscar dela por Ataque dos Cães, que na minha visão é o segundo melhor longa da carreira dela, perdendo apenas para O Piano. Na categoria máxima, em melhor filme, somente uma vitória indiscutível. Parasita não era apenas a produção daquela temporada, como finalmente também fez a academia reconhecer que havia vida fora de Hollywood e que era, assim, do mesmo nível do cinema americano. Não que precisasse de um Oscar para reconhecer isso cá entre nós, mas que é um resultado que foi muito celebrado na época e vai ficar para sempre na história, isso não tenha dúvida também. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Na segunda-feira eu retorno falando dos vencedores indiscutíveis do Oscar dos anos 2010. A gente se encontra até lá. Tchau!